Senhor possa falar conosco nessa manhã, tanto de forma coletiva quanto de forma individual, uma necessidade de cada um que chegou até este lugar, cada um que se propôs a ouvir esta mensagem, que também estará sendo transmitida pelo nosso canal, vem com algum tipo de dificuldade, luta, necessidade, e que eu não sei qual é, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Por isso, nesta manhã, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Eu quero falar com vocês do Jesus que transforma sofrimento em alegria. Será que Jesus transforma mesmo o sofrimento em alegria? Será que Ele tem poder e condições para isso? Será que nós cremos realmente que isso pode ser verdade na nossa vida? Talvez você esteja triste, aflito, sofrendo com dores. Eu quero te falar de Jesus que transforma toda essa tristeza, angústia, amargura em alegria. Mas existe um processo para essas coisas acontecerem. Vamos fazer a leitura do texto? Lucas 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. E eles pararam, com o rosto entristecido, e então um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificado. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: Como vocês são tolos, custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria a viagem. Mas eles insistiram: Fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. E lhes disseram: É verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro.
Muitas vezes nós fazemos uma leitura como essa, eu já poderia fechar a Bíblia e ir embora. São tantas coisas que esse texto fala conosco. Eu não sei quantas vezes eu já ministrei nesse texto de Emaús. E cada vez que eu volto a esse texto, o Senhor me mostra um novo ângulo para ser observado, para ser analisado. Olhando para os nossos dias, essa semana bateu 1910 vidas perdidas. Já são mais de 200.000 vidas perdidas. Sonhos, projetos, desejos, sorrisos, pais, mães, filhos, irmãos, amigos, que nunca mais veremos. E a pandemia não para. Ela é como se o inferno tivesse aberto, abocanhando as vidas. Quanto mais vidas ela ceifa, mais ela quer ceifar. E quando pensamos na nossa vida, você já parou para pensar? E talvez você nunca tenha parado para pensar, mas nós vivemos uma vida de perdas constantes. Nós estamos perdendo, todo momento a gente está perdendo, desde que a gente nasce. Quando nós nascemos, nós perdemos a segurança do útero materno, a intimidade de estar no útero da mãe, nós perdemos isso. Quando a gente começa a andar, a gente perde o colo. Não temos mais o colo dos pais, porque agora a questão, você já sabe andar, então agora você anda. E quando a gente vai para a escola, nós perdemos a segurança do universo familiar. Éramos só eu, meus pais, irmãos, se tiver. O mundo se resumia àquele lugar familiar. Mas agora eu vou para a escola. Eu chego a um lugar onde os meus pais me deixam, e aí eu tenho que me virar. Eu tenho que aprender que existem outras pessoas, que existem outros mundos. E eu perco essa segurança do lar. Primeiro emprego, eu perco a liberdade da juventude. E aí, quando eu me caso, eu perco a liberdade das várias opções, de poder escolher. E se eu não me caso, eu perco a oportunidade de conhecer o que seria a vida de casado. E quando eu envelheço? Quando eu envelheço, eu vou perdendo a beleza, eu vou perdendo os amigos, eu vou perdendo a saúde, eu vou perdendo a fama, se somos famosos. E quando eu morro, fisicamente eu perco tudo. Mas nessa caminhada, nós não perdemos apenas coisas materiais, nós perdemos também coisas espirituais. Nós vamos muitas vezes perdendo a fé nas pessoas, nós vamos perdendo a esperança, vamos esfriando muitas vezes no amor por Jesus, vamos perdendo o sentido da vida, o sentido de propósito. E como enfrentar essas perdas? Eu acho que a grande questão é essa, né? Como é que a gente enfrenta essas perdas? Talvez você nunca tenha parado para pensar nessas perdas que eu falei agora. Porque a gente tem uma questão de viver a vida, vamos vivendo, e a gente não vai nem pensando. E quando nós nascemos, nós começamos a morrer. Nós nascemos, recebemos vida e começamos a morrer a partir do momento que nós nascemos. Mas como é que a gente vive essa vida? Ela é recheada de perdas físicas, materiais e espirituais, e nós precisamos aprender a viver os dias. Pessoas, que nós perdemos na caminhada, pessoas amadas, perdemos pais,
filhos, amigos. E esse texto de Emaús, ele me trouxe muito claro os dias atuais, em que as perdas elas são inclusive contadas. As perdas se tornaram estatísticas para falar no Jornal Nacional, nos outros jornais, né, também, na Record, na Panfla, todos os jornais aí, se tornaram estatísticas, por mais que eles não queiram. Não são estatísticas, não são números, são vidas, são pessoas. O objetivo deles é informar a estatística. Eles não estão preocupados com pessoas, com sonhos, com vidas, realmente. Para eles é mais uma reportagem para encher o quadro ali. Mas para nós não. Para nós que sabemos quem Deus é e o que Ele faz, são vidas que foram ceifadas. E quando olhamos esse texto, são dois discípulos de Jesus. E o texto diz que naquele mesmo dia, o dia em que Jesus ressuscitou, naquele domingo, um domingo como hoje, só que há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus ressuscitou, o coração daquelas pessoas estava em frangalhos, estava totalmente estraçalhado, porque Jesus havia sido crucificado na sexta-feira. Todos os sonhos, as esperanças daquele povo haviam sido pregados numa cruz, na pessoa de Jesus. Eles estavam sendo consumidos pela dor, pelo sofrimento, pela desesperança, desespero, pela angústia, pela aflição, pelo medo. Dois discípulos decidiram: não, eu preciso sair desse lugar, eu vou me esconder, eu vou para um lugar onde de repente ninguém me conheça. Eu vou para um lugar onde eu tente de repente não pensar no que aconteceu, não falar do que aconteceu, mas é muito difícil. Esses dois discípulos, um era chamado Cleopas, o outro discípulo não nos é dito o nome. Lucas não falou o nome do outro discípulo. E esse outro discípulo pode ter sido eu ou você. Esse discípulo que não tem nome, né, nessa passagem somos nós. Deus sabe como você chegou nesse lugar, como você chegou até ouvir essa mensagem hoje. Deus sabe como está o seu coração, com ansiedade, medo, sofrimento, dor, angústia. O Senhor conhece cada um de nós, assim como conhece também esses dois discípulos. E a palavra é interessante porque ele diz que eles estavam caminhando 11 quilômetros para fugir daquele sofrimento, daquele lugar de angústia, daquele lugar de escuridão. 11 quilômetros de caminhada até Emaús. E no caminho, o que eles faziam? Eles falavam sobre o que tinha acontecido. A palavra diz que eles conversaram e discutiam, porque uma vez que a dor e o sofrimento tomam conta da nossa vida, a gente, tudo que era para ser uma simples conversa se torna uma discussão, porque nós não estamos mais controlando as nossas emoções, elas estão como que escravas da situação. E esses dois caminhavam. E aí a palavra diz que enquanto eles estavam caminhando, Jesus começa a caminhar com eles. Eles eram apenas dois, era eu e Cleopas. Você e Cleopas. De repente surge um terceiro. Mas a palavra diz que os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Essa é uma das coisas que acontece quando nós somos reféns do sofrimento, da dor, da angústia, da ansiedade, do desespero. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos sentir a realidade das coisas que estão acontecendo. Quando você está chorando, você não consegue enxergar um palmo diante do teu nariz, porque as lágrimas te impedem de fazer isso. A dor no peito te impede de ouvir, te impede de enxergar, te impede de sentir, te impede de reconhecer o próprio Jesus que está caminhando contigo. Os nossos olhos ficam meio que doentes,
nossos ouvidos, os nossos sentidos adoecem no meio do sofrimento. E aí surge Jesus. Ah, Jesus. E Ele começa a caminhar com essas pessoas, começa a caminhar conosco. E nesse caminhar, que ajuda a oxigenar o cérebro, né? Nos ajuda a tentar esquecer algumas coisas, nos ajuda a refletir, a conversar. Jesus faz uma pergunta, onde Ele começa um processo de transformação da tristeza, do sofrimento, para a alegria. No verso 17, Ele pergunta: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? O que vocês estão falando? O que vocês estão discutindo? Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é abrir um espaço para que nós possamos chorar as nossas perdas, para que nós possamos chorar o nosso sofrimento, para que nós possamos chorar a nossa angústia, para que possamos falar. Porque muitas vezes o sofrimento ele pega a gente assim e aperta o nosso pescoço, falta o ar, faltam palavras para falar. A gente não sabe como falar o outro, porque a nossa cabeça está uma bagunça, as nossas emoções estão um turbilhão. E aí Jesus vem e pergunta: o que vocês estão falando? Será que Jesus não sabia do que eles estavam falando? Jesus sabia. Jesus sabia do que eles estavam falando, por que eles estavam indo para Emaús, do que eles estavam fugindo, o que eles estavam indo buscar. Assim como Ele sabe das nossas orações. Nós precisamos orar para muitas vezes ouvir aquilo que está dentro de nós, porque o Senhor já sabe, mas Ele quer que a gente coloque para fora. E Ele chega nesses discípulos falando: o que vocês estão conversando? Sabe aquele machucado, aquela dor? Porque quando a gente está sofrendo, a última coisa que a gente quer fazer é tocar naquele assunto, não é verdade? Aí Jesus faz exatamente o que a gente não gostaria que Ele fizesse. Ele vai com o dedo exatamente na ferida. O que vocês estão falando? O que vocês estão discutindo? Qual é a reação nessa hora dos discípulos? A palavra diz que o rosto deles se entristeceu. A tristeza transbordou no rosto deles. É algo que estava ali, no coração, e que eles estavam discutindo, meio que com limites, para não realmente ir a fundo naquele assunto. Mas Jesus vem e fala assim: o que vocês estão falando? Nessa hora o rosto deles transbordou aquilo que estava lá dentro. A palavra não diz, mas eu tenho certeza que nessa hora eles começaram inclusive até a chorar. Porque isso é o que acontece quando algo que está lá dentro machucando e alguém pergunta, na hora os nossos olhos transbordam. E eles dizem: mas será que você é o único? Você deve ser a única pessoa que não está sabendo do que aconteceu nos últimos dias. E aí Jesus vira para eles e fala assim: que coisas? Ai, Jesus, mas vai fazer eu falar mesmo, Senhor? Eu não queria falar, eu não queria tocar nesse assunto. Meu coração está tão machucado. Foram 3 anos de tanta esperança, tanta alegria depositada em Jesus, aquele que era um profeta em ações e palavras diante de Deus e do povo. Mas aí ele foi morto pelo sistema, ele foi morto pela politicagem, ele foi condenado à morte. Na sexta-feira ele foi crucificado. E aí depois algumas mulheres foram visitar o túmulo, disseram que ele não estava lá, tinham anjos,
Alguns dos nossos amigos e irmãos foram até lá correndo, mas não viram o corpo também. E nós estamos aqui, caminhando. Você vê que a percepção que eles tinham de Jesus, de que Jesus era apenas um profeta, assim como tinham grandes profetas no Antigo Testamento. Eles ainda não tinham entendido tudo o que o Antigo Testamento falava a respeito do Cristo, do Jesus que estava diante deles. Para eles, Jesus era só um profeta. Talvez Jesus, para mim e para você, seja só alguém que vem num momento de, sei lá, de dificuldade. Está faltando o alimento, então Jesus ele vai me dar jeito para eu comer, vai dar um alimento para a minha família. Jesus ele é aquele que vai me dar um trabalho, é aquele que vai me dar comida, é aquele que vai me dar água, é aquele que vai me dar segurança, é aquele que vai me dar um remédio. A nossa concepção, o nosso entendimento de Jesus é tão pequeno. E isso se vê nas nossas orações. As nossas orações são recheadas de pedidos materiais, de questões passageiras. Os discípulos, quando estavam com Jesus, eles podiam pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. Imagina eu e você diante de Jesus, caminhando com Jesus e andando com Jesus, a gente podia pedir qualquer coisa. O que você pediria para Jesus se você estivesse com Ele? Imagina só. Lá em Lucas, no capítulo 11, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. A oração deles era para aprender a falar com o Pai. A nossa saúde, a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso amor estão todos depositados no Pai. E aí a gente fica correndo atrás dessas coisas, em coisas materiais. Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma viagem. Eu quero viajar, eu quero uma casa no campo, uma casa na praia, uma casa em algum lugar para eu poder sair, distrair a minha cabeça e tal. Jesus quer te dar o Espírito Santo. Jesus quer te dar amor, quer te dar realmente o transbordar do amor do Pai. Jesus, Ele é aquele que veio para te salvar do pecado. A Covid, ela é consequência do pecado humano. A ansiedade é consequência do pecado humano. A depressão é consequência do pecado humano. Jesus, Ele não morreu pela Covid, Ele não morreu pela ansiedade, pela depressão. Jesus, Ele se entregou e morreu naquela cruz pelos nossos pecados, pela raiz daquilo que nos faz mal. Essas coisas, imagina uma árvore podre. Uma árvore podre que dá frutos podres. Os frutos podres são a consequência daquela raiz maligna, chamada pecado. Jesus morreu não pelos frutos podres, Jesus morreu pela raiz, para arrancar o mal pela raiz, e para nos dar vida, e vida em abundância. Então, quando Ele chama aqui, Ele começa a perguntar, Ele quer chegar a realmente um lugar, Ele quer te mostrar que você precisa falar, você precisa colocar para fora, você precisa chorar as suas perdas, porque se você não chorar as suas perdas, você vai se tornar uma pessoa amarga, você vai se tornar uma pessoa que realmente não conhece o amor de Deus. Alguém que sempre vai ter uma palavra ruim em toda e qualquer situação. Eu tinha esquecido de colocar o microfone, gente. O pessoal do vídeo me perdoa se o áudio estava baixo. Mas, por exemplo, quando uma pessoa morre, um ente querido, um pai, um filho, um marido, uma esposa, e aí você não chora
Tudo o que você tem que chorar, você não vive esse luto. Você vai viver ele constantemente. Porque você vai ter que aprender a viver sem essa pessoa. Um cônjuge, um filho. E aí você vai ter o primeiro Natal sem ele ou sem ela, o primeiro Ano Novo, o primeiro Dia dos Pais, o primeiro Dia das Mães, o primeiro aniversário. E cada uma dessas datas comemorativas é como se essa pessoa morresse novamente no seu coração e você fosse revivendo toda vez essa mesma dor, essa mesma angústia. Por isso Jesus ele abre esse espaço para você poder chorar a sua perda, para poder confessar aquilo que está te matando por dentro, para que você não se torne uma pessoa amarga. E como é que isso acontece? Quando nós choramos tudo o que nós temos que chorar, quando sofremos aquilo que nós temos que sofrer, quando fazemos um luto realmente completo, nós começamos a entender que nós não temos controle sobre as coisas e nem sobre as pessoas. Eu e você não temos controle sobre quem vai estar empregado ou quem vai estar desempregado. Eu e você não temos controle sobre a vida e sobre a morte. Não temos controle sobre quem vai pegar a doença e quem não vai. Não temos controle sobre quem vai viver ou quem vai morrer. E quando nós entendemos isso, é como se tirássemos um peso das nossas costas. Porque nós entendemos que não somos nós quem cuidamos disso, não somos nós quem controlamos, e inclusive nós também somos vítimas disso. Nós somos vítimas da morte que nós causamos lá em Gênesis capítulo 3, na queda. E é isso que Jesus começa a contar para eles. Jesus fala: olha, vocês são tolos porque vocês não entenderam nada. Como vocês demoram a entender as coisas? Como vocês demoram a entender o amor de Deus por vocês? Como vocês demoram a entender o cuidado que Deus tem com a vida de cada um de vocês? Porque muitas vezes a gente acha que Deus cuida da vida dos outros, que Deus é bom para o outro, que as palavras da Bíblia que são boas são sempre para outra pessoa e que nunca é para nós. Inclusive conversávamos essa semana lá em casa, eu e minha esposa, como a gente às vezes tem dificuldade de receber as palavras boas de Jesus para nós. Mas quando a palavra é aquela paulada, no bom sentido, quando é aquele puxão de orelha, a gente fala: não, essa palavra é para mim. Quando Deus está sentando o reio na palavra, a palavra é para mim. Agora, quando Deus está acolhendo, está dizendo que ama, que você é importante, que você é filho, que você é filha, que você é amado, não, essa palavra não deve ser para mim, não. Sabe por quê? Porque a gente conhece o nosso pecado. A gente sabe quão ruim nós somos. E nós sabemos os erros que nós temos cometido. Nós sabemos o quão longe nós temos andado longe de Jesus. E aí, quando a palavra vem para um puxão de orelha, é para mim. Mas quando o bom pastor, ele puxa aquela ovelha para perto, para dizer para essa ovelha: olha, por mais que você tenha andado errado, por mais longe que você esteja, eu não deixei de te amar, você não deixou de ser importante para mim, eu não deixei de cuidar de você, e eu quero que você venha para mais perto, porque eu quero transformar essa dor que você está sentindo, esse sofrimento que você está passando, em alegria. Mas para isso nós temos que abrir essa ferida. Nós não temos a tendência de fechar a ferida, Coloca um pano em cima, um band-aid, alguma coisa, e quando a gente fecha a ferida, ela vai só infeccionando, ela vai apodrecendo a carne, e ela vai causando cada vez mais dor. O fato de eu não ver a ferida não quer dizer que ela não esteja ali. E Jesus vem para fazer uma grande cirurgia em nós. Ele vem para revelar a dor e transformar essa dor em uma outra coisa muito mais importante para nós. E aí Jesus faz o que? A partir do verso 27, o verso 27 ele fala: olha, então Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Lembra? Ainda está doendo, eu ainda estou sofrendo, eu não consigo enxergar que é Jesus. Porque eu só coloquei para fora aquilo que está me matando. Mas aí Jesus começa a aplicar o antídoto contra o sofrimento, contra a dor, contra a aflição, contra a angústia.
Eu e você temos esse antídoto nos nossos lares, temos ele agora nas nossas mãos. Jesus começou a falar para aqueles discípulos desde Gênesis até Malaquias. Jesus foi falando sobre o que Moisés escreveu, sobre a lei, sobre os profetas, e mostrando o amor de Deus em toda a história. E toda a história apontando para Jesus. E aí tem uma coisa no verso 26 que é muito importante a gente guardar. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Era desejado isso? Cristo desejou ser crucificado? Cristo desejou ser humilhado? Não era um desejo, mas era necessário. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, meus amados, não são coisas que nós desejamos, mas são coisas que são necessárias, ao ponto do próprio Cristo ter que ser aperfeiçoado no sofrimento, como diz a palavra. Cristo teve que aprender o que é sofrer para entender o que é ser um ser humano. Cristo teve que aprender o que é trabalhar dia após dia, sol a sol. Cristo teve que aprender o que era ser rejeitado por alguém, o que é ser criticado por pessoas que hoje caminham com você e amanhã se colocam contra você. Pessoas que hoje te dão um abraço, que beijam o seu rosto e que amanhã te traem. Cristo teve que aprender o que é ser acusado injustamente, o que é ser cuspido, enxovalhado, humilhado em praça pública. Cristo teve que aprender o que é se tornar um maldito diante das pessoas, quando ele foi pendurado naquela cruz. Ele teve que ser aperfeiçoado no sofrimento para entender o que é ser como eu e você. Mas mesmo assim ele não se rendeu ao pecado. Ele não se rendeu às investidas de Satanás. E aí, ele começa a explicar para nós, né, o que é ser um ser humano. Então, a primeira coisa que acontece, o sofrimento me impede de ver, de ouvir, de sentir. O sofrimento, ele afeta os meus sentidos. A segunda coisa, eu preciso chorar as minhas perdas, eu preciso chorar os meus sofrimentos, as minhas dores, as minhas angústias, as minhas ansiedades. Eu preciso encontrar pessoas que estejam. Terceiro, eu preciso enquadrar o meu sofrimento no sofrimento da humanidade. Quando nós estamos passando por algum problema, quando nós perdemos um ente querido, parece que fomos só a gente que perde pessoas, só a gente que perde um emprego, só nós que perdemos, alguma coisa importante. Não, o seu sofrimento, ele faz parte de um sofrimento da humanidade. Essa pandemia não acontece só na sua vida, ela não alterou só a sua vida, ela alterou a vida da humanidade, ela alterou o dia a dia da humanidade inteira. E quando nós fazemos parte de uma comunidade, de uma igreja, nós compreendemos isso com muito mais profundidade, porque o sofrimento do outro se torna o meu sofrimento, assim como a alegria do outro também se torna a minha alegria, a luta, a dificuldade do outro também é minha, porque nós vivemos numa comunidade, uma comunhão. Essa comunhão, ela transforma aquilo que é meu em seu, e juntos, aquilo que você sofre, eu sofro também. É a tal da compaixão que move o coração e que move as mãos de Jesus. Quando Jesus olhava aquelas multidões que eram como ovelhas que não tinham pastor, escravizadas pela religião, escravizadas pela ação de Satanás, escravizadas pela ignorância de não saber quem Deus é e o que Ele quer para nós, Deus, na pessoa de Jesus, teve compaixão e começa a curar essas pessoas, começa a libertar, começa a instruir essas pessoas. Então, primeiro, o sofrimento que me impede de ver, sentir e ouvir. Depois, eu preciso abrir um espaço para confessar, para chorar,
para colocar para fora os meus sofrimentos, dores e angústias. Terceiro, eu preciso enquadrar o meu sofrimento no sofrimento da humanidade. O sofrimento desses discípulos não era só deles. Era o sofrimento da humanidade ali. Jesus morreu pela humanidade. Mas nem todas as pessoas reconhecem esse sacrifício. Nem todas as pessoas vão receber o sacrifício de Jesus. Nem todas as pessoas vão querer Jesus nas suas vidas. Depois que Jesus falou a eles, ensinou, aplicou o remédio para o sofrimento, angústia, dor e aflição da vida daqueles discípulos, Ele fez como que quem fosse continuar a caminhada. Mas aí os discípulos olharam e falaram: já está ficando tarde, vamos dar uma parada. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, quando a gente está desanimado, a gente tende a fazer o quê? Desistir. Vou desistir de tudo, vou largar, não quero mais. E Jesus nos ensina que na caminhada a gente precisa parar para descansar. E esses discípulos pararam para descansar, e Jesus ia mais à frente, até que eles falam: olha, peraí, fica conosco essa noite, vem para a nossa casa essa noite, porque já está ficando tarde. E naquela época, esses discípulos não tinham um camelo, não tinham um cavalo rápido, né? Eles estavam caminhando, foram 11 quilômetros de caminhada. E à noite, no deserto, é para ser roubado. Os assaltantes ficam por ali à espreita. Então, a quarta coisa que nós precisamos fazer é convidar aquele que caminha ao nosso lado para a intimidade da nossa casa. Convidar Jesus para adentrar. E uma vez que Jesus entra em casa, Ele toma o lugar de honra na mesa, porque Ele é convidado para a intimidade do lar e também para a intimidade da mesa. Na mesa é o lugar onde não tem maior e nem menor. Todos nos assentamos e olhamos um no olho do outro. É na mesa que os nossos conflitos aparecem. Se eu estou brigado com alguma pessoa, na mesa eu não consigo nem olhar para o rosto dela. Se eu tenho comida, é na mesa que vai aparecer. Se eu tenho falta da comida, é na mesa também que essa falta vai ficar explícita. E quando Jesus se assenta à mesa com aqueles dois discípulos, com Cleopas, comigo e com você, Ele toma um lugar de honra. E Ele mostra para nós uma atitude de santidade. Quando nós estamos diante da atitude de santidade de Jesus, coisas maravilhosas acontecem, porque é a comunhão com Jesus nos liberta do sofrimento. Quando nos assentamos à mesa, a palavra diz o quê? Que Jesus tomou o pão, agradeceu ao Pai, partiu esse pão e serviu. Essa é a atitude de santidade que Jesus teve lá em Mateus 26, a mesma atitude de santidade que é descrita em 1 Coríntios 11, a atitude da ceia. Ele toma o pão, ele agradece ao Pai, ele parte esse pão e ele serve. E esse pão representa o próprio Cristo. O Cristo que foi, ao qual o Pai tomou, agradeceu, partiu e serviu para mim e para você. E quando essa atitude de santidade nos é revelada, os nossos olhos são abertos. O sofrimento se vai, porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. É na comunhão, é na comunidade, é na comunhão, é da mesa, é no partir do pão, que os meus olhos são abertos. É ali que eu entendo que eu não preciso carregar essa dor, esse sofrimento, essa angústia, esse desespero, essa ansiedade, porque Jesus já levou todo o pecado. E essas coisas são resquícios de algo que Ele já levou por completo. Na comunhão da mesa, os meus sentidos voltam a ser controlados pelo Espírito Santo. E nessa hora a palavra fala o quê? Que eles já não viram, eles reconheceram que era Jesus, e em seguida já não viram mais Ele.
porque ele não estava mais diante dos seus olhos, mas ele estava dentro dos seus corações. O Espírito Santo havia adentrado os seus corações. E aí eles falam, olha, e aí é a mudança, né? Na comunhão, a alegria adentra o meu coração. E aí eles começam a reconhecer que eles estavam passando por um processo de transformação do sofrimento para a alegria. Quando ele caminhou conosco e começou a falar da lei de Moisés e dos profetas e começou a nos explicar todas as coisas sobre o Cristo, o nosso coração começava a arder. O nosso coração ardia à medida que o Senhor aplicava o remédio da palavra em nós. Mas é hora de tomar uma decisão. Eu vou continuar fugindo do lugar do sofrimento? Eu vou continuar tentando me esconder daquele lugar que aconteceu tanta coisa ruim? Não. Lembra? Jesus, quando Ele nos chama, Ele nos tira das trevas para um relacionamento com o Filho da Luz, que é Ele. Nós somos tirados da escuridão e levados para a luz, para sermos tratados, curados, fortalecidos, alimentados com a palavra, alimentados com a presença dEle, cheios do Espírito Santo, por um motivo: para voltarmos ao lugar de escuridão e sermos luz, para voltarmos a Jerusalém como os discípulos voltaram. E eles não esperaram até o dia amanhecer, eles foram naquele mesmo momento, porque você vê, eles caminharam quase 11 quilômetros aí, já estavam perto de Emaús, quando seus olhos foram abertos no momento da comunhão. Eles foram cheios da alegria. Deus estabeleceu em seus corações o reino dele, paz, justiça e alegria no Espírito. E o que eles fizeram? Não importa se está de noite, se está de dia, não importa se tem escuridão ou não, agora eu estou cheio do Espírito. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria da salvação do Senhor preenche o meu ser, e nessa hora eu vou lutar contra a escuridão, eu vou voltar para ser luz aonde o Senhor me colocou, eu vou iluminar as pessoas que estiverem ao meu redor, eu vou transbordar desse Espírito Santo do qual eu estou cheio, para que a glória do Senhor resplandeça na face de cada um de nós. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Esse é o Jesus Cristo que transforma a nossa tristeza em alegria. É o Cristo que transforma as vestes de pranto em vestes de dança. Este é o Jesus que transforma a sua escuridão em luz. É o Cristo que transforma o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, a sua ansiedade, a sua depressão em alegria. Porque a alegria é um fruto do Espírito que só pode ser produzido pelo Espírito do Santo do Senhor dentro de cada um de nós. A alegria, ela independe do que acontece ao nosso redor, porque ela vem de Deus. Ela é gerada e criada em nós pelo Espírito Santo. Então nós que adentramos essas portas hoje, que estamos vendo este vídeo, ouvindo esta palavra, como está o seu coração? Em que fase desse processo você se encontra? Porque nesse momento tem pessoas que estão nas mais diversas fases. Tem gente que está fugindo ainda, está no caminho de Emaús. Tem gente que já está no processo de falar, de confessar. Tem outros que já estão no processo em que o Senhor está explicando o Antigo Testamento e toda a palavra. O Senhor está colocando um remédio nas suas feridas e dores. Tem outros que já estão naquele momento de decisão, de convidar ou não Jesus para adentrar a sua casa. Tem outros que estão no processo de sentar-se à mesa com Jesus, para ver o movimento de santidade, ter os seus sentidos restaurados, só que agora controlados pelo Espírito Santo e não mais pelos sofrimentos da vida.
Nós precisamos entender que também existem pessoas que já estão no momento da alegria, que já receberam a alegria do Senhor em seus corações e que agora precisam ser luz, precisam exercer sua responsabilidade de ser sal e luz aonde quer que esteja. Queridos, guarda uma coisa: nós nunca vamos conseguir chegar na alegria sem atravessarmos o vale da dor e do sofrimento. Nem o próprio Cristo ficou isento do vale da dor e do sofrimento. Por isso era necessário, lembra do que ele disse? Era necessário que o Cristo sofresse essas coisas. Os dias atuais são necessários para mim e para você, para que possamos, assim como Cristo, entrar na glória. Porque nós entraremos na glória de Deus por meio de Jesus Cristo, do sacrifício que Jesus já fez. Mas onde você está nesse processo? Isso é muito individual, é pessoal. Talvez você esteja chorando, talvez esteja confessando, talvez esteja recebendo o consolo do Cristo, talvez tenha que decidir se ele vai ser convidado para sua casa ou não, talvez esteja no momento da comunhão, ou talvez esteja já no momento da alegria. Quero te convidar a curvar sua fronte nessa hora, para juntos nós orarmos ao Senhor. Em seguida nós vamos ser convidados a participar do momento da comunhão da mesa, a ceia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que pudemos fazer nesta manhã, em teu nome e por tua causa. Te agradecemos por essa palavra que vem consolar o nosso coração e a nossa alma. Te louvamos pelo sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz em nosso favor, se entregando pelos nossos pecados, Pai, para que possamos entender que o sofrimento, ele não é apenas nosso, mas é um sofrimento da humanidade. A humanidade toda foi tocada pelo pecado, foi contaminada pelo pecado, e o único remédio, a única cura para o pecado é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que nos purifica de todo o pecado. E para continuar caminhando neste mundo em santidade, é a tua palavra que precisa ser alimentada em nós, porque essa palavra ela limpa os nossos corações de toda a sujeira. Essa palavra traz luz ao nosso entendimento e aquece o nosso coração. Essa palavra nos ajuda a viver as nossas perdas de forma completa, entender que cada momento da nossa vida é um momento que deve ser vivido plenamente. Assim como Eclesiastes nos diz, Senhor, existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Existe um tempo de sorrir e um tempo de chorar, um tempo de abraçar e um tempo de se afastar. Que nós possamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo individualmente, pessoalmente, particularmente nas nossas vidas, e que possamos vivê-lo plenamente. Se é o momento do luto, que possamos chorar o luto plenamente. Se é o momento de confessá-lo, que possamos confessá-lo. Se é o momento de recebermos consolo do Senhor, que possamos recebê-lo abundantemente. Se é o momento de tomarmos a decisão de convidá-lo para adentrar o nosso lar, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos guie a tomar a melhor decisão. Se é o momento de assentarmos à mesa e participarmos da comunhão, que façamos isso com responsabilidade, examinando o nosso próprio coração. Se é o momento de receber a alegria, que possamos recebê-la e transbordá-la para a glória do Teu santo nome. Que o amor do Deus Todo-Poderoso, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo possam ser conosco em todos os instantes, em todos os momentos, para a glória do Teu santo nome, Senhor, que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.